Oi, gente, eu sou a Mirla Miranda e recentemente eu fiz um vídeo no meu Instagram e, na verdade, esses vídeos ficam nos stories, né? Então eu não fiz um vídeo para ir para o IG. Só compartilhei algumas coisas que eu estava estudando e as pessoas interagiram muito comigo e eu resolvi fazer esse vídeo para cá, resumidinho, do mesmo jeito que eu fiz lá, mas tentando explicar a questão humana que nós vivemos. Todos nós fazemos parte de grupos, todos nós fazemos parte de times, todos nós fazemos parte de organizações e é natural que nas relações nós tenhamos aqueles momentos difíceis. E todo mundo se vê passando por um momento difícil em alguma relação, ou no ambiente escolar, na faculdade, ou no ambiente de trabalho, ou mesmo no ambiente familiar, né? Normalmente o lugar onde a gente mais fala mal uns dos outros é no ambiente familiar, né? A gente se sente no direito de falar para um ente querido, né? Para uma pessoa próxima, né? Fala para o seu irmão da sua irmã e você não vê mal nisso. No ambiente familiar isso é muito corriqueiro, mas no ambiente corporativo, por exemplo, a gente sabe que 80% das demissões nos ambientes corporativos, institucionais, elas ocorrem por falta de bom relacionamento, né, por falta de gestão de relacionamento de uma pessoa no ambiente com os seus colegas. 80% das demissões. O que isso revela? Revela que o maior problema da humanidade que a gente enfrenta é um com o outro. O problema de estar com o outro, de discordar do outro, de criticar o outro, o problema de ponderar com o outro, o problema de deixar a sua ideia florescer com o outro, ser tolhido pelo outro. Então são problemas. Mas como encontrar as soluções desses problemas, né? Como você pode ter relacionamentos saudáveis. Mas esse vídeo trata primeiramente de algo que está lá no nosso lobo límbico, né? Aqui no centro do nosso cérebro, onde a gente arquiva todas as nossas memórias, desde o nosso nascimento até o dia em que nós morremos. E é no lobo límbico, ele tem essa função muito importante de unir todas as informações da nossa existência humana. Então, quando nós, por exemplo, temos o hábito de falar de alguém, né, sempre falando de alguém, você não fala de um projeto, você não fala de uma situação, a pessoa ou pessoas estão sempre na zona na sua zona de diálogo, né, no seu ambiente de diálogo. Por que isso acontece? Então, vamos pensar culturalmente. Você faz parte, primeiro, quando nasce, de um ambiente familiar, um ambiente parental. Esse ambiente familiar e parental tem entes, tem pessoas, e você vai... A primeira relação que você tem é com a mãe. O primeiro encontro de reconhecimento que você tem é com a mãe. Então, você e a mãe pensam que são uma coisa só. Depois, você vai se tornando um ser, um indivíduo separado da mãe e se vendo independente, se vendo único, se vendo como um ser que faz parte de um contexto, né? E você não é a mãe, mas você é você. Ok, você começa a ouvir, que o relacionamento começa com as palavras e os toques, né? Os gestos, a comunicação gestual, ela é muito importante no desenvolvimento da pessoa. Então é muito importante perceber os gestos. Então na infância a gente percebe os gestos do pai e da mãe, a gente sabe quando a mãe está chateada, o pai está chateado, enfim. E as palavras. Então se você ouve muito a sua mãe falando muito do seu pai, ou você vê a sua tia falando muito mal de um primo, ou você convive num ambiente onde o assunto sempre é falar mal de pessoas, por isso que eu comecei falando, né? No ambiente familiar isso é muito corriqueiro. Você pode adquirir o hábito com mais ênfase, né? Dando mais ênfase para este hábito na tua vida, ou não. Isso aí é muito das relações parentais. Então, os homens, eles não dão muita atenção, né? Já é uma característica de gênero mesmo, para vamos chamar assim, essas fofocas parentais.
eles estão ligados em outras coisas. Já as mulheres não. As mulheres, elas se envolvem mais emocionalmente com os temas e naturalmente acabam falando mais porque falamos mais, normalmente. Ok, voltando. Então, esse lobo límbico, né, essa região do nosso sistema nervoso central, é muito importante. Então, nesses arquivos, não sei se você já assistiu o filme Divertidamente, nós temos uma figura chamada Nojinho. A cara da Nojinho já é uma cara, ela estava até aqui, eu achei que eu tinha trazido a Nojinho, não trouxe. Está aqui ela, ó. Vou mostrar para vocês, ó. A cara da Nojinho já é uma carinha de nojo, olha a carinha dela, né? E a primeira coisa no filme que a Nojinho percebe e fica com nojinho é do brócolis. E ela fala, é brócolis, nossa, não, nós não podemos. Enfim, ela tem uma repulsa por aquilo. A nojinho faz parte das nossas emoções, ela é a repulsa. Assim como a alegria, como a raiva, como a tristeza, como o medo, não é? E essas emoções, elas trazem sentimentos. Então é importante dizer que a gente normalmente tem o hábito de ter nojinho de coisas e pessoas. E esse nojinho fica arquivado aonde? Aqui no centro, no nosso lobo límbico, né? E aí, quando nós crescemos, a gente não gosta de determinada coisa. Depois de um tempo, a gente pode até se adaptar e dizer assim, não, agora eu gosto de brócolis, não, agora eu gosto de espinafre refogado, mas normalmente é muito difícil você dizer que gosta de algumas coisas depois que você na infância, nossa, tomou repulsa por aquilo. E se você toma repulsa por pessoas, é muito difícil você não falar dessas pessoas. Na infância, por exemplo, se você toma repulsa por um tio, por um parente, você cresce com um bloqueio com essa pessoa. Se fica no inconsciente, você vai ter reações em relação a essa pessoa que só com tratamento analítico você vai descobrir. Se é consciente, você simplesmente vai rejeitar essa pessoa. Ok, agora vamos falar resumidamente. Por que pessoas falam de pessoas? Tem um ditado que diz, pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas inteligentes falam sobre projetos. E pessoas medíocres falam sobre pessoas. Bem, ele é bem verdadeiro esse ditado, porque no mundo dessa informação tão forte em que a gente vive, você perder tempo falando de pessoas é realmente um gasto emocional inútil. Quando você fala de alguém, você está observando, né, quando você fala mal de alguém, ou você está se vendo ou tem alguma qualidade muito especial nessa pessoa que você não tem e que você rejeita. Então, é muito legal falar isso, por quê? Porque todos nós vivemos em ambientes onde a gente se percebe fazendo isso. Então, a dica é, analise os seus hábitos. Se você tem hábitos muito corriqueiros de estar sempre falando de pessoas, preste atenção. Você pode ser um neurótico patológico. Talvez não seja só um problema funcional. Pode ser um problema que você precisa realmente tratar. Então, é uma dica importante. Você está sempre dizendo alguma coisa negativa sobre alguém? Atenção, as pessoas são diferentes, todos nós somos diferentes, nós vivemos mundos diferentes, famílias diferentes, crenças diferentes, agimos diferentes, então é muito irresponsável da parte do nosso eu estar sempre buscando pessoas perfeitas. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, então por que estar sempre falando do outro, da imperfeição do outro? Que tal buscar observar as qualidades do outro e quando alguém chegar falando mal e você pega e diz assim, olha, tudo bem, você viu essa coisa dessa pessoa, mas você já percebeu tanto que ela é, sei lá, empreendedora? Ah, você está achando ela intrometida, mas você já viu tanto que ela é empreendedora? Você já percebeu tanto que ela é uma lutadora? Quem sabe ela não quer só ajudar? Ou simplesmente você sofreu um problema pessoal com uma pessoa e você quer que todo mundo fique do seu lado. E aí você sai contando para todas as pessoas. Isso também é um problema patológico, tá? Isso se você faz com frequência, é bom tratar. Então a dica é,
Cuidado com o nojinho, com a repulsa por pessoas. Nós vivemos num mundo onde está todo mundo carente, todo mundo precisando de abraço. Nós somos todos muito necessitados de atenção e de aprovação. E quando você, ao invés de aprovar o outro, você rejeita o outro, repele o outro, sente repulsa pelo outro e deixa que uma outra pessoa saiba disso, você está sendo extremamente egoísta. Vivemos num mundo diferente, então sejamos melhores. Né? Todas as pessoas são diferentes, ninguém nasceu igual, então vamos respeitar aí o jeito de cada um e quem sabe contribuir. Quando você vê que alguém errou, vai nessa pessoa, dá a dica para ela, fala bem dela, valida ela, mas chega lá e faz o efeito sanduíche, né? O negativo, o positivo, aí o negativo no meio e o positivo para finalizar. Sabe por quê? Você está contribuindo com a vida dessa pessoa. Que melhor que a gente pode dar de nós do que simplesmente somar, né? Então, somatizar aí tantos problemas na vida das pessoas. E olha, outra dica é, sempre alguém vai saber que você falou mal. Sempre. A pessoa do assunto vai descobrir. Fofoca é uma coisa que é cheio de pernas, é como um polvo. Então, começa num ponto central e se espalha. Uma hora, a pessoa da fofoca vai descobrir por uma das pernas. Então, fica a dica, vamos falar bem uns dos outros e vamos ajudar os outros a melhorar em alguma coisa que estejam falhando. Claro, se essa pessoa deixar. Outro vídeo, na próxima a gente vai falar sobre temas relacionados a essas emoções e esses nossos hábitos contumazes ou de falar muito mal das pessoas, ou de estar sempre insatisfeito. No próximo vídeo vamos falar de insatisfação, tá bom? Até a próxima.